Tu quer um conselho? Não se contente com pouco. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você não vai encontrar uma fórmula pronta, nem promessa fácil, nem ninguém te dizendo que basta você acreditar que tudo se resolve. Aqui você vai encontrar verdade. Às vezes essas verdades são incômodas, às vezes essas verdades são difíceis de engolir, mas são verdades. Eu não tenho uma fórmula mágica, mas eu gostaria muito de escutar essas histórias, esses conselhos quando eu tinha meus 18, 20 anos. Esse vídeo vai para você que aprendeu cedo demais a agradecer pelo mínimo, que cresceu ouvindo muitas vezes que ter o suficiente já era muito, que reclamar que faltava era ingratidão, que sonhar alto demais era coisa de quem não sabia dar valor àquilo que tinha. E de tanto você ouvir, você foi aprendendo devagar a caber em espaços cada vez menores, a pedir menos, a esperar menos, a acreditar que menos era o que cabia para alguém como você. E eu ouvi isso também, de gente que me ama, gente que gosta de mim, de gente que sobreviveu se contentando e achou que estava me ensinando sabedoria, quando na verdade estava me passando um limite que ela mesma tinha aceitado para a vida dela. Eu preciso te dizer uma verdade que eu demorei anos para entender, de verdade. Contentar com pouco não é humildade, é rendição disfarçada de paz. Existe uma diferença enorme, cara, entre ser grato pelo que você tem e aceitar que o que você tem é tudo que você pode ter. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Gratidão, ela é saudável, ela te mantém presente, te impede de desperdiçar o que já existe, o que você já tem, e te conecta com o que importa de verdade. Mas gratidão não é o mesmo de conformação, de estar conformado com aquilo que você tem. E muita gente confunde as duas coisas e paga um preço enorme por essa confusão. Você pode ser grato pela vida hoje e ainda querer mais dela amanhã. Isso quer dizer que as duas coisas não se cancelam, elas andam juntas. Eu sou grato, mas eu posso mais, eu quero mais. E quem te disse que querer mais significa não valorizar? Estava conscientemente ou não te ensinando a ficar onde você está, parado. Pense bem nisso, cara. Se contentar com pouco é uma filosofia que é muito conveniente para quem não quer te ver crescer. Não necessariamente por maldade, mas às vezes por medo. Às vezes porque o seu crescimento vai exigir que elas olhem para o seu próprio lugar e façam as perguntas que talvez elas não queiram fazer. Às vezes porque a sua insatisfação incomoda quem faz as pazes com a própria estagnação. Mas esse incômodo delas não pode ser o teto para sua vida. Eu já fui a pessoa que se contentava. Não porque eu era feliz assim, porque eu tinha medo, cara. Medo de querer mais e não conseguir. Porque era mais seguro não ter expectativa do que eu me decepcionar. Porque em algum lugar lá no fundo eu ainda carregava a crença de que gente como a gente não devia perder mais da vida, sonhar alto demais, não devia ocupar espaço demais. E essa crença me custou tempo, velho. Meu Deus do céu, tempo demais. Me custou versões de mim mesmo que poderia ter existido se eu não tivesse decidido mais cedo que eu merecia mais do que eu estava aceitando. Não existe virtude nenhuma em querer pouco, quando você pode querer muito. Existe o medo, existe a crença limitante, existe a voz de alguém que aceitou o mínimo e te convenceu que aquilo era o correto. Querer mais não é ganância. Ganância é querer mais à custa de alguém. Querer mais da sua própria vida, querer crescer, querer construir, querer ocupar o espaço. Isso não tem nome feio. Tem o quê? Coragem. E que falta às pessoas coragem. Porque você não vai buscar o que não acredita que merece. Você não vai construir o que não acredita que pode ter. Escute o que eu tô te falando. Você não vai construir o que você não acredita ser pra você. Você não vai se mover em direção a algo que lá no fundo você ainda acha que não é pra você. Por isso, se contentar com pouco é tão perigoso. Não porque te faz mal imediato, porque não faz, mas porque tira do jogo antes mesmo de você começar a jogar. Porque você para de enxergar possibilidades, para de tentar onde a tentativa ainda teria sentido. Para de se perguntar muitas vezes por que não eu, e começa a aceitar o não como resposta padrão antes mesmo de você ter dado o primeiro passo. Eu precisei de um momento para quebrar isso dentro de mim. Não foi quando eu olhei para minha vida e percebi que o tamanho dela não refletia o tamanho do que eu sentia que era capaz. Que eu tinha encolhido. Não porque o mundo tinha me forçado a encolher, mas porque eu tinha aceitado cada limite, como se fosse inevitável. Como se fosse justo, como se fosse o meu lugar. E eu me perguntei, pela primeira vez, com honestidade, real, e se não for? E se o lugar que eu aceitei não for o lugar que eu mereço? E se eu querer mais não for arrogância? Essa pergunta mudou algo em mim que nenhuma motivação externa tinha conseguido mudar antes. Porque ela não veio de fora, ela veio de dentro.
E quando a insatisfação vem de dentro, você começa a parar de aceitar o mínimo como destino e começa a tratar o máximo como uma possibilidade. As suas relações com o esforço muda, a sua relação com o risco muda, a sua relação com você mesmo muda, cara. Você começa a agir como alguém que sabe que merece mais. Essa é a diferença. Que parece sutil, mas muda tudo, absolutamente tudo. Então, deixa eu te dizer isso com toda a clareza que eu tenho aqui. Nunca se contente com pouco. Não porque pouco é ruim, mas porque provavelmente você tem capacidade para muito mais do que o pouco que você está aceitando agora. Seja grato, seja presente, valorize exatamente tudo que você tem. Mas não confunda a gratidão com estar conformado. Não confunda a paz com estagnação. E nunca deixe, cara, o conforto do mínimo te convencer de que o máximo não existe para você. Existe. Você só ainda não foi buscar. De quem também aprendeu a se contentar com pouco. E um dia decidiu que aquilo não era sabedoria. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curta, compartilha para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Estamos juntos e até a próxima.